Então, pessoal, o que a gente deve levar em consideração é isso. Não estou falando que, não faça tecnólogo, porque às vezes o que acontece? Às vezes você não tem curso superior, vai terminar o curso técnico em segurança do trabalho e de repente você quer buscar um curso superior. É interessante você fazer um tecnólogo em segurança do trabalho. Você vai ter uma graduação, vai ter um curso de nível superior, além de ter o curso técnico. Isso vai agregar muito, inclusive, porque você vai rever muitos conteúdos que você já viu, né, na segurança do trabalho, porém você vai ter um teor mais aprofundado. Mas não é aquela questão de falar, o curso não é bom. O curso é bom, ele só não vai atender aquilo que se procura. Tá? Eu já vi, inclusive, propagandas aí que o pessoal fala que é um curso que vai te dar emprego, porque é um curso que toda empresa precisa, e na verdade o que ela precisa, né, por lei, é ter o técnico de segurança do trabalho, é ter o engenheiro de segurança do trabalho, é ter o médico do trabalho, enfermeiro do trabalho. Essas que são as exigências, então toma cuidado. Como eu disse para vocês, eu mesmo tenho interesse de fazer um tecnólogo em segurança do trabalho, mas é para agregar conhecimento. É igual eu fiz quando eu fiz o curso de bombeiro civil, né, pelo Instituto Federal, no próprio campus Machado. Eu fiz o bombeiro civil, mas para agregar mais conhecimentos, eu fui fazer uma pós em urgência e emergência. Então, não é porque eu vou virar médico nem enfermeiro, mas é para agregar conhecimento. Então, fique atento a isso aí. Bem, dando continuidade, a gente ia falar justamente na engenharia de segurança. Então, um bom administrador trata o quesito de segurança, seja a gestão da prevenção, seja o controle de acidentes, por meio da observância obrigatória das normas regulamentadoras. Isso é fato, né? Uma gestão de segurança do trabalho não se faz sem aplicação das normas. Em função da existência das normas regulamentadoras no Brasil, as empresas tiveram obrigatoriamente de reestruturar, planejando, reprojetando e executando para poderem atender as diretrizes decretadas pela Lei 6514. Com isso, houve a necessidade de se formar um grande contingente de profissionais especializados na área de segurança para dar suporte a essas empresas. Consequentemente, essa procura criar os cursos de engenharia de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho e também enfermeiro do trabalho, né? E todos regulamentados por lei. E aí vem aquela situação, né? Antes do técnico de segurança do trabalho, se eu falei para vocês, quem esteve na primeira aula presencial, quando começou o curso, eu cheguei até a levar 2 manuais antigos, que era do supervisor de segurança do trabalho. Tá? A origem nossa, né, como surgiu o técnico de segurança do trabalho, vem já de muito tempo, né? Bem antes de 78. Né? Então a gente tinha aí o profissional que era o inspetor de segurança do trabalho, né? E aí depois tivemos o supervisor de segurança do trabalho e hoje temos o técnico em segurança do trabalho. E por sinal, hoje o técnico é um dos profissionais muito bem conceituado pela quantidade de atribuições que se tem. Ok? Historicamente, o homem enfrentava no dia a dia, né, de sua profissão risco de acidentes e doenças profissionais. No século XVIII, especificamente na Inglaterra, a segurança industrial e posteriormente a engenharia de segurança vieram para sanar esses problemas, desenvolvendo métodos seguros e pondo em prática a ideia da prevenção de acidentes. Com isso, preservava-se a integridade física do trabalhador e protegia-se o patrimônio da empresa. Bom, aqui eu trouxe 3 imagens. Era fabril, século XVIII, Revolução Industrial, né, crianças trabalhando né, primeiro que era criança, né, e segundo que a questão de segurança não existia. Aqui a gente já tem uma era mais avançada, né, trabalhadores já com equipamento de proteção individual, uniformizados, né, com equipamentos, né, auxiliando a montagem aqui do material, dos seus equipamentos. E aqui já uma coisa mais atualizada ainda, né, não tem mais trabalhador aqui nesse sistema de robótica. Então aqui elimina-se completamente o risco de acidente de trabalho. Diversos métodos foram desenvolvidos, tais como proteção de máquinas e equipamentos, isolamento dos riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, revisão segura de métodos e processos, eliminação ou atenuação de ruídos, adequação de iluminação, ventilação e cor,
desenvolvimento de aparelhos e dispositivos de segurança e de equipamentos de proteção individual. Já foi a época que as empresas fabricavam EPI, hoje elas trabalham a campo, pesquisando, desenvolvendo, para trazer o melhor possível para o trabalhador. Então, quando fala aí diversos métodos foram desenvolvidos, né, eu trago aqui proteção de máquinas e equipamentos. Aqui a gente tem uma célula de trabalho, né, ó, botão de emergência, botão de emergência, botão de emergência, botão de emergência, né, e aqui os equipamentos. Essa parte vermelha que vocês estão vendo aqui são cortinas de luz. Se o trabalhador enfiar a mão aqui, o equipamento para imediatamente, ok? Então isso aqui é uma cédula de trabalho bem protegida. Antes de aprimorarmos nesses conceitos, vejamos um exemplo, né? Opa, aqui vou repetir a lâmina aqui, perdão. Aqui na apostila vocês vão verificar o seguinte, ó, a Ford faz recal em 166 mil novos K. De acordo com o comunicado da empresa, o chicote elétrico, maço de fio que distribui energia de alguns componentes do novo K pode entrar em atrito com a carroceria entre o motor e o painel de instrumento. A falha pode provocar queima de fusível, prejudicar o funcionamento dos faróis, setas, para-brisas e até causar curto-circuitos e princípio de incêndio, podendo ocasionar lesões. Ressalta o anúncio da Ford. Isso 22 de maio de 2010, saiu na fonte do grupo. Bom, analisando essa notícia, né, esses recalls são rotineiros, né, no primeiro mundo, sendo que no Brasil essa cultura ainda está sendo introduzida. Avaliações de produtos vendidos ainda demoram muito para serem feitas por aqui. O recall é uma forma de correção que as empresas encontraram para não prejudicar os consumidores com defeitos, que porventura surgiram nos bens adquiridos e que podem até ocasionar acidentes. A ideia é, principalmente, não permitir que a imagem da empresa seja comprometida e que ela perca lucratividade com a fuga de clientes. Trabalhei, né, na concessionária da Fiat e em 99 a Fiat fez um recall no airbag. Então, o que ocorre? A gente, né, o próprio fabricante, ele manda um comunicado para aqueles clientes que adquiriram aquele lote, né, de chassis, e são convocados a levar o carro na concessionária. É feita a troca das peças sem custo algum para o cliente. Ele não paga nem mão de obra e nem a peça. Bom, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR9 estabelece em todos os itens a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, o famoso PPRA. Este programa pode existir no âmbito de cada estabelecimento da empresa, por parte de todos os empregadores e instituições, e devem ter a participação dos empregados. O PPRA é um documento que possui dados que deverão permanecer guardados por um período mínimo de 20 anos. Quando fala guardado, pessoal, todo mundo na empresa deve ter acesso ao PPRA. Não é documento para ser fincado na gaveta às 7 chaves. Todo mundo deve ter acesso ao PPRA. O objetivo é a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que vem existindo no ambiente de trabalho. Então, não tem nada de segredo nesse documento. Então, todo mundo deve ter acesso. Inclusive, quando vai se elaborar um PPRA, o trabalhador deve participar efetivamente, é ele que está exposto ao risco. O desenvolvimento do PPRA ocorre por meio das seguintes etapas: antecipação ao risco, por exemplo, na possibilidade da queima de uma lâmpada em um corredor, tem-se a lâmpada de emergência no local. Isso é antecipar o risco. Reconhecimento do risco, ter sempre a noção do perigo, ficar atento ao trabalhar. Porque eu não posso acostumar com a máquina e não reconhecer que ela tem um risco. Avaliação dos riscos, ver a sua intensidade, onde encontrar, como evitar, etc. Avaliou, tem como eliminar? Elimine. Exposição dos trabalhadores. Por exemplo, ao trabalhar com uma máquina de serrar, o seu usuário está constantemente em perigo. Então, isso é exposição ao risco. É constante. Monitoramento da exposição aos riscos. Onde existem riscos, criando elementos de prevenção, por exemplo, uma câmera filmadora.
né? Você está monitorando. De repente o trabalhador também ele é desleixado e acaba sofrendo acidente. Então a câmera filmadora é um bom quesito. Então, programas e ações ligados ao PPRA. O que eu tenho ligado ao PPRA? Né? Eu tenho o PCMSO, né? Eu tenho o PCMAT. O PCMAT é basicamente um parente do PPRA, que o PCMAT é feito na indústria da construção civil, né? Um programa de controle, né, do meio ambiente de trabalho da construção civil. É praticamente a mesma estrutura que se tem no PPRA. Eu tenho o programa de prevenção respiratória, eu tenho o programa de conservação auditiva, eu tenho o perfil profissional gráfico previdenciário, eu tenho, a gente fala assim, os PPs da vidas, né? A gente tem também o equipamento de proteção coletiva e individual, a gente tem o laudo de insalubridade, o LTCAT, pessoal, o pessoal às vezes não entende um pouco isso aí. Quando a gente, como técnico de segurança do trabalho, a gente pode fazer um PPRA, porém esse PPRA nosso, ele não pode constar laudo de insalubridade nem periculosidade, porque nós técnicos não podemos assinar laudo, somente engenheiro. Então, se eu fiz um PPRA qualitativo, ele não vai ter o laudo de insalubridade. Então, consequentemente, o engenheiro de segurança do trabalho deverá fazer o LTCAT. Agora, quando o engenheiro de segurança do trabalho fizer o PPRA, ele vai já incluso com o laudo de insalubridade, não vai ser necessário o LTCAT, porque já vai estar incluso no PPRA. Aqui, pessoal, tabela 1, anexo 5, NR5, classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos de acordo com a sua natureza e padronização das cores correspondentes. O grupo 1, verde, riscos físicos. O que são os riscos físicos? Ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, pressões anormais, né, e umidade. Pressões anormais, por exemplo, pressões hiperbáricas, mergulhadores, por exemplo. Grupo 2, vermelho, risco químico. Poeira, fumos, né, que são os fumos metálicos, névoa, neblina, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. O grupo 3, marrom, biológico, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Grupo 4, amarelo, ergonômico, esforço físico intenso, levantamento, transporte de manuais de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivo, trabalho em turnos e noturnos, jornada de trabalhos prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico e psíquico. Então são fatores ergonômicos. Inclusive, má iluminação faz parte de risco ergonômico. Grupo azul, grupo 5 é azul, né? Risco de acidentes. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramenta inadequada ou defeituosa, iluminação inadequada. Ela, na verdade, está aí no grupo 5, só que ela é agregada à NR17, tá? Eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, a gente vai entrar lá no caso da NR31, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Tá? Iluminação inadequada, por que ela entra lá na NR17, ergonomia? Apesar de ela estar no grupo de risco diferente aqui. Quando você tem uma má iluminação e você faz trabalho de leitura, por exemplo, né, análise de algum processo, alguma coisa assim, do gênero, como a iluminação está inadequada, você vai se curvar para poder enxergar melhor. Então, consequentemente, ela promove um risco ergonômico. Sendo assim, os riscos em questão podem ser assim definidos. Ergonômicos, quando ocorre o desempenho do trabalho interferindo na interface homem-máquina, impedindo que as ocupações e tarefas sejam executadas em sua plenitude. Por exemplo, fadiga muscular decorrente de ficar em uma mesma posição ao trabalhar, de postura, ficar em pé ao lado de uma bancada. Né? Eu botei uma imagem aí do trabalhador, né, com problemas de dores nas costas. Né? E aí eu tenho uma série aqui de situações. Ó. Excesso de carga, postura inadequada porque o banco em relação à mesa é maior, a bancada de trabalho ela é um padrão só, então eu que sou menor, eu vou trabalhar um pouquinho desavantajado, né, com o processo. Aí a gente tem uma segunda imagem aqui,
trabalhadores trabalhando numa guilhotina. Então a gente pode perceber aqui, ó, a postura desse trabalhador, né? A cadeira odontológica, por exemplo, esse trabalhador vai ter essa curvatura e vai sofrer com a coluna. Risco químico, quando agentes pertencentes aos ambientes de trabalho ou atividades praticadas são capazes de causar dano à saúde do trabalhador ou em sua integridade física. Isso ocorre devido à natureza, concentração ou intensidade, à forma de exposição e ao tempo de exposição dos agentes. Por exemplo, em um processo de soldagem, o soldador está diretamente em contato com o processo de combustão, um tipo de fumaça chamada fumos, que é chamada também de conhecido como fumos metálicos, que é altamente tóxica, tá? Então a imagem mostra claramente aqui o que ele está inalando aqui. Ele está de máscara, mas a máscara protege, é um protetor facial com uma lâmina, né, que protege a visão dele dos raios ultravioleta, mas não da fumaça. Tá? Então aqui o risco químico, ó, fumos metálico, inalação de produtos aqui que vai, né, por exemplo, a sílica, por exemplo, né, vai provocar silicose, é o enrijecimento dos pulmões, né? A outra imagem que ela mostra, né, o trabalhador carregando aqui um barril com contaminante, né, e na sombra dele aparece ele aqui carregando já uma bolsinha talvez de soro aqui, ou medicamento, porque a saúde está indo embora, né? Aqui a mesma coisa, o trabalhador carregando um barrilzinho aqui, né, tem até caveirinha no barril, ele está inalando o produto. E aqui o uniforme já está até já querendo sapecar o trabalhador aqui, né? O risco físico, devido às grandes variações na suscetibilidade individual, o convívio com agentes físicos pode resultar em desconforto, agravamento de condições pré-existentes ou até mesmo, em alguns casos, em danos físicos. Por exemplo, uma caldeira, o trabalhador está sujeito a ruídos e calor, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Ó, frigorífico, né, a temperatura muito baixa. Aqui eu tenho a fundição, né, uma siderúrgica. O trabalho aqui, a temperatura é bem alta. Então, dois extremos aqui, né? Então, ruído, temperatura, calor, né, frio. Então, está tudo atribuído ao risco físico. E o risco biológico? Quando o trabalhador em seu ambiente de trabalho manipula agentes biológicos e convive com eles, como vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos e protozoários. Por exemplo, em uma clínica de análise, o trabalhador manipula diversos materiais genéticos perigosos no seu dia a dia. Tá? Aqui vai acabar caindo lá naquela situação, né? A sorte nossa que o contato com esses elementos aqui não vai transformar eles em zumbi, igual a gente vê em filme, né? O químico está lá fazendo, quer dizer, o biólogo está lá manipulando e de repente se contamina e vira zumbi, né? Não vai ser o nosso caso. Riscos biológicos aqui que eu trouxe para vocês. Então, a primeira bateria, né? A gente tem aqui o vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos, né? Que são a classificação deles, né? Eu posso encontrar eles nos resíduos, né? O pérfuro cortante, né? Por exemplo, a seringa, então você tem um risco biológico. Risco biológico, gente, é complicado você fazer a quantificação dele, porque você não tem equipamento para isso, igual você tem ali um medidor de nível de pressão sonora para poder atribuir o ruído, né? Ou um oxímetro para ver índice de oxigênio, um explosímetro, né? A gente não tem nada disso para risco biológico, né? Uma coisa interessante para vocês, assim que vocês formarem, é procurar fazer um curso sobre PGR-SS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, principalmente para técnicos que irão trabalhar como técnico de segurança de trabalho em hospitais e clínicas. O PGR-SS é muito importante para vocês terem esse conhecimento, tá? Então busquem, além da formação de vocês, outros cursos também para agregar, né, conforme a área que for trabalhar, né? Eu já mencionei isso para trás aí. Assim que vocês tiverem a oportunidade, né, quando vocês se estabelecerem em alguma empresa, veja qual que é o ramo de trabalho dela e busque conhecimento focado naquilo ali. Se você está trabalhando na indústria da mineração, busque fazer cursos voltados na área da mineração, para vocês terem maior aproveitamento, né, em relação ao seu desenvolvimento como técnico de segurança do trabalho, né? Por exemplo, se eu fosse trabalhar numa mineração, um dos cursos que eu até pretendo fazer, né, mais a título de conhecimento, é o curso de Blaster, que é o homem de fogo, né, o que trabalha com explosivo.
Justamente para quê? Para conhecer mais aprofundado a NR19, certo? Se você for trabalhar e de repente passar no concurso da Petrobras, vai ser técnico de segurança do trabalho, né, em plataforma petrolífera, faça um curso de operador offshore. Então, são coisas que agregam. Se você for trabalhar, por exemplo, em indústria que trabalha com guindaste, procura fazer o curso de rigger, né, que é o cara que vai fazer o planejamento, né, de toda a configuração de içamento de carga. Então, assim, buscar esses cursos para que vocês fiquem completos. Então, vou trabalhar como técnico de segurança no hospital, faça o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Vai ser muito bom para o conhecimento de vocês. São sempre buscando essas áreas que são importantes para cada um na sua formação. Não deixe, né, de buscar esse conhecimento. No mais, pessoal, fica aqui as 2 aulas dessa semana. Dúvidas, postem na plataforma. Não deixe de fazer as atividades. O fórum, eu vou gravar um vídeo agora sobre o fórum, explicando como que ele vai ser, como que ele vai funcionar, para você estar enviando as atividades para mim, ok? No mais, dúvida, pergunta, sugestão, palpite, ideia, fofoca, é só mandar lá na plataforma que a gente responde. Lembrando que eu estou de manhã, de tarde e à noite para poder atendê-los.